Bem-vindos a mais um episódio. Hoje, com muita alegria, minha professora. Alguns professores passaram por aqui já, né? E eu não podia deixar de convidar essa professora tão querida e atenciosa, né? Que foi durante todas as aulas. Seja bem-vindo, professora, ao Papo com Café. Está te Oh, comunicando a partir de agora diretamente com instrutores de trânsito. sim. Estamos chegando a Obrigada. 15 mil visualizações, um canal muito genuíno, de uma forma muito descontraída, como eu brinco com eles, assim, né? E que é um conteúdo disfarçado de entretenimento mesmo, e assim a gente vai aprendendo, né? Isso Então, seja aí. bem-vindo, muito obrigado, tá? Gratidão por aceitar o convite. Eu que agradeço, Lucas, o convite. Eu não perco um papo com café, né, por nada. Acho que vai ser muito legal essa conversa. É um público que certamente tem muito a enriquecer aí com esse nosso papo sobre carreira hoje. Quem é a minha professora? Então, eu sou a Elza, psicóloga de formação, e quando você fez o convite para que a gente conversasse sobre carreira, eu inevitavelmente fiquei pensando na minha própria carreira, né? Quantas carreiras, quantas atividades eu já exerci ao longo da minha vida profissional. Então, eu me formei em psicologia em 94, né? Eu digo para os meus alunos, numa época bem analógica, sem internet, sem computador, na época aquela que ainda tínhamos que fazer o curso de datilografia para que a gente tivesse, né, um futuro em empregabilidade. Então, fiz psicologia na Unicinos, depois trabalhei na área de recursos humanos, com recrutamento, com treinamento, com seleção e formação de equipes, principalmente na área de vendas e atendimento, né? E aí depois dei sequência à minha formação, sempre na área da gestão e na área da saúde, e atuo, conheci o Lucas no Senac, o Lucas é meu colega, professor na área de trânsito, conheci no pós-graduação de liderança e gestão de pessoas e coaching, né? Então, espero poder contribuir com vocês aí neste bate-papo sobre carreira. Legal. Prof, olha só. Agora a gente começar, eu vinha me pensando e a gente não combinou, Uhum. mas eu geralmente antes de gravar, antes a gente ter esse bate-papo, eu tiro pelo menos uma meia hora para mim, para poder pensar um pouco de como eu fui nesse assunto que a gente vai trazer, para que a gente de fato consiga trazer algo nosso, assim, bem verdadeiro, bem puro mesmo, né? E eu também fiz, né, essa meia hora de reflexão, assim, onde eu parei e pensei, quem é o Lucas? O Lucas, em 2014, pediu demissão de um trabalho muito, muito legal, que eu amava. Eu me atrevo a dizer que foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei da minha vida, mas que eu precisei tomar, porque eu estava ficando doente, que foi pedir demissão de um centro de formação de condutores. Uhum. Por muito tempo, prof, eu achava que transição de carreira era sempre algo, talvez para diretor, talvez para proprietários, talvez para pessoas de um nível, né, assim, mais alto dentro de algumas empresas. E eu descobri que não é. Eu Uhum. descobri que todos nós, em algum momento da vida, a gente passa por isso, né? É E verdade. entra os instrutores de trânsito. Muitos, e a gente recebe aqui na formação, vindo de uma área, por exemplo, que é o comércio. Comércio tem lá o sábado, o domingo, às vezes o feriado que trabalha e às vezes acabam escolhendo o trânsito, uma das coisas, entre Uhum. outras, que é o não trabalhar sábado ou quando trabalha, trabalha até meio turno, né? E Uhum. domingo. O quanto isso pode fazer diferença na profissão, né? Sim. Sabe, Lucas, que para começar a falar em carreira e esses motivos pelos quais a gente fez as escolhas que fez e vai continuar fazendo escolhas ainda, eu gosto sempre de
começar lembrando como as mudanças assim significativas, principalmente com o avanço da tecnologia, é recente nas nossas vidas, né? Eu estava falando antes ali a questão durante a minha graduação, que eu estudei sem internet, livro, biblioteca ainda, mas se a gente for pegar a história de cada um de nós, da nossa família, por exemplo, eu sou neta de agricultores. Eu sou lá de Frederico Westphalen, né, lá do norte do estado, de chão de barro vermelho, como a gente diz, né, os pés sujos de barro vermelho. E se a gente for fazer essa reflexão, até os anos 60, daria até para arriscar anos 70, né, o nosso mercado de trabalho ele é mais agrícola, né? Ele é mais agrícola, são famílias numerosas. O meu pai, eles são 8 irmãos, por exemplo, né? Porque era comum ajudar na lavoura, a mão de obra era essa, né? De ajudar na lavoura. Depois, ali dos anos 80, a gente já vai para um período mais industrial, né? Eu lembro da minha família, o meu pai, então, ele veio na década de 80, de Frederico Westphalen para Porto Alegre, e logo depois, eu lembro que ele recebia na nossa casa, assim, de passagem, alguns familiares que também resolveram sair do campo naquela época, no nosso êxodo rural lá dos anos 80, e vieram buscar colocação aqui na nossa região do Vale dos Sinos, em Novo Hamburgo, Campo Bom, né, São Leopoldo, que era um polo industrial, principalmente calçado na época, né? E a gente tinha essa crença de que a criança tem uma mentalidade até assalariada, né, de empregado, onde para você obter êxodo, sucesso, enfim, na vida profissional, consumir bens que, com a questão industrial, né, produziam muitos bens, e a gente ficava com vontade de tê-los em casa, uma TV, um rádio, um som, né? A gente precisava e ficava 20 anos numa mesma empresa, né? Eu lembro, então, assim, o meu pai trabalhou mais de 20 anos em uma mesma empresa e ele era orgulhoso disso, né? E nós também sentimos orgulho dele por ter feito as conquistas que fez com esse período do trabalho na indústria. Muitas vezes o trabalho por turno, né? Então, eu, passando um pouquinho ali dos 50 anos, vivi, né, esse modelo de trabalho. E quando eu cheguei no período de ingressar no mercado de trabalho, foi um período onde tu fazia, quem podia fazer uma faculdade fazia, né, com sacrifícios, tu fazia uma faculdade, a família ajudava como podia, né, e para que tu também tivesse mais oportunidade no mercado de trabalho, com a crença de que a educação superior ela era um diferencial, né? E sim, as pesquisas mostram que a educação superior é importante, que te traz uma vantagem, inclusive, de ganhos financeiros, né, comparados com o ensino médio completo. Porém, a gente que passou por esse período agrícola, que foi para esse período mais industrial, depois ali no início dos anos 90, que a gente foi já mudou de era, para uma era da informação, né? Já nos anos 90, final dos anos 90, a gente já estava lidando com esse volume imenso de informações e de dados, né, nas organizações, e nós, profissionais, fazendo essa transição também, né? Eu acho que, e aí eu falo da geração da minha faixa etária, os acima de 40, acima de 50 anos, uma capacidade imensa de se adaptar e de aprender coisas novas, né? Tu imagina, eu estudei no papel, né? Pegava lá a ficha técnica, o catálogo técnico do livro para pegar com a bibliotecária, e hoje
A minha filha, que tem 22 anos, né? Crianças que têm 10 anos e que estão na escola estudam de uma forma totalmente diferente, né? Sim. E eu vejo assim que nós, e aí eu me coloco junto, dada essa questão, né, histórica, não aprendemos a ter autonomia no estudo. Porque a gente decorava sim, a gente decorava para passar na prova. O bom aluno era aquele que tinha uma nota boa, né, um bom boletim ali, todo azulzinho. Sim. Como se esses aspectos fossem, né, nos garantir um futuro melhor. E a gente sabe hoje a importância da autonomia no estudo. E as ferramentas como essa que nós estamos utilizando hoje, as plataformas como o YouTube, ajudam quem quer se desenvolver de forma mais autônoma e muitas vezes de graça, né? Sim. Não, e aí a senhora falando isso, eu me pego a pensar, né, o quanto a gente, instrutor, não pode daqui a pouco, ao sentir alguma dificuldade, né, buscar no YouTube também algumas falas, né? Uhum. Aqui no canal tem alguns profissionais que passaram, que deixaram muitos conteúdos. E às vezes é coisa simples que a gente consegue aplicar, né? Sim. A gente às vezes não precisa comprar um curso para poder sair aplicando. A gente pode começar aos poucos, né? Com conhecimento free, né? Conhecimento de graça para a gente começar, porque daí a gente já começa a sair da onde a gente está. Eu costumo dizer, eu dou o exemplo da garrafa, né? Por muito tempo a gente está trabalhando tanto que a gente está aqui dentro. Eu não consigo ler o meu rótulo, porque eu não estou lá de fora para ver, né? Uhum. Então, essa transição, né? Eu acho que a gente vai conseguir fazer se em algum momento dessa correria, desse dia a dia, a gente conseguir dar um passo atrás para poder enxergar as coisas, assim, né? Sim. Ou sair da garrafa para poder, opa, peraí, eu tô aonde? Que ano é? Quanto tempo já passou? O que eu quero daqui a 5 anos, né? Parece que a gente vive num looping diário, repetindo as mesmas ações, né? Às vezes eu digo para os meus alunos, ele acorda, pega o ônibus, né? Chega na faculdade ou chega no trabalho, faz a tua rotina operacional e corre atrás, e ali já sai de novo, e já parece que o tempo passou muito rápido. Você fez muitas coisas, mas como você disse, tu não consegue ter esse olhar, perceber a realidade de fora, porque tu está muito ali envolvido, muito inebriado com a tua rotina, né? Agora, essa questão, assim, dessas eras, né, que eu estava colocando, como as coisas mudaram de uma maneira muito rápida e em todas as profissões elas foram atingidas e ainda vão ser, né, atingidas nos próximos meses. E eu fiz um levantamento que eu queria compartilhar contigo de uma palestra que eu assisti no YouTube, inclusive, que eu achei muito interessante, onde ele lembra a questão do impacto da tecnologia, né, nas nossas vidas e o impacto na carreira, que traz, assim, de algumas plataformas, quanto tempo elas levaram em meses para atingir 100 milhões de usuários no mundo. E aí, para a gente começar, o Google, por exemplo, né, que é de 1998, que não é tanto tempo atrás assim, né, não fazem 30 anos ainda. Ele levou 78 meses para alcançar 100 milhões de usuários. Aí, já na sequência das inovações, né, que impactaram na nossa mobilidade, por exemplo, o Uber, levou 70 meses para alcançar 100 milhões de usuários. Spotify, 55 meses. Instagram, 30 meses. TikTok, 9 meses. E aí o ChatGPT, 2 meses. Foi lançado em novembro de 2022 e já tem 100 milhões de usuários, né, no mundo e aumentando.
Então, realmente, essa sensação que a gente tem de que a evolução é muito rápida e que, por vezes, a gente teme de não dar conta, né, de processar toda essa informação, e agora a gente vivendo essa era da inovação, e tudo é inovação, e as startups, e os aplicativos que impactam de uma forma ou outra até na substituição, né, da mão de obra de muitas profissões. Sim. Então, é uma sensação real, porque realmente a velocidade com que os avanços estão ocorrendo é bem mais rápido. Olha esse exemplo, assim, né, do uso da tecnologia. A senhora falando isso, me lembro de um colega, quando eu digo um colega, é um instrutor de trânsito, que a gente conhece, que ele amava dar aula. Eu acho que quando ele falava de dar aula, de pegar um aluno com dificuldade, a gente viu o brilho no olhar dele. Uhum. E nós, e aí no meu caso, que trabalhava mais próximo, assim, um pouco conhecia, tinha um relacionamento um pouco mais próximo dele, né? Uhum. Eu percebi que quando entrou dentro dos veículos da autoescola, câmeras, entrou um sistema que é do tablet, agora já está trocando de novo, que é para celular mesmo. Sim. Eu vi aquele brilho se apagar. Uhum. Hoje ele não atua mais. Ele disse que ele cansou. Mas eu acho que esse cansar é por causa dessa mudança tão rápida, como tu disseste agora nos dados, anotei aqui, né? Uhum. Acredito que sim. E porque o que a gente tem visto no mundo organizacional, e até assim para que as empresas possam auxiliar, né, os profissionais, porque é uma relação de parceria, de troca, né, de retroalimentação, ou falando de empregado, enfim, de trabalhador com vínculo, ele precisa da empresa, e a empresa precisa dele, né? Não só da mão de obra, mas dele com o seu engajamento, né? Com a excelência no atendimento naquilo que ele faz. Então, acho que por muito tempo a gente delegou ou acreditou que a empresa que era responsável pelo nosso desenvolvimento, pela nossa formação até. Muitas vezes, eu não faço porque a empresa não me ajuda, a empresa não paga um percentual, fulano é de sorte, porque ele trabalha numa empresa que paga lá 60% da faculdade dele, né? Mas a gente vem nesse crescente e tudo aponta assim, para uma mudança que já vinha acontecendo e que a pandemia acelerou, né? Os dados têm trazido assim que a pandemia acelerou no mínimo 5 anos, né? Com relação à transformação digital que iria acontecer de qualquer modo, mas acabou vindo de forma mais rápida e trazendo esse impacto que tu disseste. Então, a gente tem a questão bem pessoal mesmo, da personalidade do indivíduo, daquela crença limitante, de achar que eu não vou dar conta, que é muito difícil, que não é mais para mim, que eu fiquei muito velho para aprender algo novo. E agora, recentemente, a gente lembrei, né, Lucas, do evento que foi, acho que na semana passada, uns 10 dias para cá, teve muito na mídia, que foi o diálogo das meninas saindo da adolescência, julgando que a colega com mais de 40 anos já era muito velha para estar matriculada num curso de graduação. Né? E isso trouxe um impacto e acendeu uma discussão sobre esse etarismo que já se vinha falando, né? E que cada vez mais, sim, nós teríamos pessoas acima de 40, acima de 50, acima de 60, com a idade que elas quiserem estar estudando, estar na sala de aula, né? E a todas as palavras, assim, de solidariedade que vieram com essa profissional, ainda no mês de março, né, no mês da mulher, não bastava ter mais de 40 anos, ela ainda é mulher, né? Então, acho que veio proporcionar essa discussão
e dizer que sim, não depende da idade para que eu possa aprender algo novo. E é muito relacionado à tua crença limitante de que não pode. Alguns profissionais, né, da área de trânsito, e a gente acompanha, né, alguns grupos, a gente participa de alguns grupos de estudo também, a gente percebe que existe muitos ali dentro reclamando muito. Reclamando muito. E é uma preocupação que eu tenho enquanto gestor que fui, né? As pessoas me conhecem, já trabalhei como diretor-geral de Centro de Formação de Condutores, né? E, e o quanto isso, eu acho que talvez é muito mais por uma posição minha, uma imagem minha. Se eu tivesse que decidir em tirar alguém ou não, essa pessoa que reclamava tinha um peso dobrado na minha decisão. Uhum. Por quê? Porque ela poluía o ambiente. Uhum. E quando eu falo poluir o ambiente, é que ela acabava deixando um ambiente pesado, um clima ruim de trabalhar. Uhum. E uma profissão muito estressora que é dar aula, além do trânsito, né? A gente pega muitos alunos que não querem estar ali, estão ali fazendo aula teórica e deitam quando a gente espera estar dormindo. Uhum. Então, assim, acaba sendo bem desafiador, né? E aí tu vai para um momento de lazer, que é o momento do cafezinho. Tu pega alguém reclamando. Sim, é. Na verdade, ele está reclamando de uma frustração dele. Porque é claro que a gente não vai dizer, todas as empresas, todos os empresários são perfeitos, todos, né, sabem a importância do investimento no capital humano. Uhum. E tem uma característica que você comentou comigo num outro dia, que é que muitos CFCs são conduzidos por, digamos que, empresas familiares ou pessoas que não têm uma profissionalização dentro ali da sua empresa, como seria o ideal. Isso acaba, por vezes, desestimulando o profissional e ele ficando um pouco mais queixoso, né? Só que a gente sempre diz assim que a queixa por queixa, ela é infantil, né? A queixa sem um argumento ou sem uma proposição, nós adultos a gente consegue resolver problemas por meio do diálogo, né? E se o teu gestor ou o dono ali da instituição ele não te chama para tomar um cafezinho e vamos agora, eu quero te dar um feedback de como que estão indo com os teus alunos, como é que está o teu índice de aprovação nas provas, ou possivelmente se faça avaliação de satisfação, né, ali com os instrutores, tanto teóricos como práticos, como é que está o resultado, como que os teus alunos estão te avaliando, né, a tua atuação como professor. O ideal é que esse diálogo aconteça de forma natural e a gente, digamos que a gente mais antigo seja convidado para isso. Mas, por vezes, esse convite não vem. Então, parte de nós, profissionais, poder proporcionar esse momento e marcar um horário. Às vezes, até o momento do cafezinho também, como tu disseste, propicia, até com o dono da instituição, que tu diga, olha, eu estive pensando sobre a nossa atuação e eu tenho algumas coisas que eu acho que poderiam melhorar o índice de aprovação, melhorar a satisfação do nosso cliente e dos instrutores, e eu quero conversar contigo a esse respeito. Como que tu tem alguns minutos para me ouvir, né? E aí provocar essa conversa. Provocar não é brigar. Não. Provocar não é brigar, não é chamar, né, para algo ruim, né? A gente tem isso. Eu estou provocando ele, né? Mas não é isso. Não. E muito bem posto, professora, porque o Centro de Formação de Condutores ele começou antes do novo código, isso em 97, né? Ali 96, 97 foi uma transição, foi um período de mudança no nosso trânsito, com o surgimento então do CTB. E existia na época 614 empresas tituladas autoescolas na época.
registradas. Tu não era obrigado a fazer autoescola, tu fazia se tu queria, tu aprendia por conta, era um trânsito diferente. Porém, naquela época já havia muitos acidentes. Por isso surgiu essa necessidade. O nosso coordenador da faculdade, do curso em trânsito, o professor Eduardo Cortes, foi fundamental nessa época também, né? E até hoje ele atua com maestria. Mas eu quero trazer e resgatar a história do Centro de Formação de Condutores para esse contexto. Uhum. Imagina que a gente tinha uma empresa chamada Autoescola e eu, proprietário, dava aula. Em 99, 98, 99, veio uma série de mudanças e de exigências que as pessoas não imaginam, mas na época era assim, não, tão louco, tipo, é absurdo, jamais, não tem como fazer isso. De tão grande foi as mudanças e alterações. Uhum. Foi mudando, desses 614, algumas unificaram, outras fecharam, restaram hoje 264 que atuam bem. O nosso Uhum. estado é referência a nível Brasil inteiro, tanto como ensino, tanto quanto estrutura, agilidade no processo e segurança do processo. Uhum. Mas eu estou trazendo essa história porque houve uma mudança e eu me coloco no papel de diretor, de proprietário, né? Porque foi muito doído essa modificação. Esse processo foi muito doloroso. Foi de investimento alto também e de incertezas. Hoje, quando eu vejo um proprietário, diretor ainda, né, talvez fazendo aquela atividade de atendimento, que na verdade eu acho que não precisaria mais, podia ter um atendente fazendo, ele podia estar por trás, observando, que a senhora acabou de dizer, né? Muitas vezes eles não fazem por mal, é porque eles também estão nesse processo da garrafa, assim como o instrutor, o diretor também muitas vezes está. Sim. E a gente tem visto, professor, e quem está vendo, alguns CFCs enxergando já isso. Com treinamentos, eu faço, né, e tenho feito alguns treinamentos, e a gente tem visto alguns resultados incríveis. Porque às vezes eles têm uma liberdade de falar para mim algo que para o proprietário eles não vão falar. Uhum. Por medo, por talvez medo de algum colega que possa rir deles, né? E quando a gente se aproxima deles, a gente vê a necessidade dessa conversa, desse diálogo, né? Sim. E como tu disse, muitas vezes não é por mal, não é? É óbvio que ele quer o melhor para a escola dele. Ele também está preso aí na rotina, como nos investimentos, né? Não sei como é que são os resultados financeiros de CFC, mas acredito que a estrutura é grande e os custos são grandes também. Perfeito. Mas eu acho que à medida que ele conseguir ver no seu instrutor, na sua equipe administrativa, são aliados, né, do negócio, que aí a gente vem com uma outra questão que a gente fala muito e que é muito valorizada assim, em termos de desenvolvimento de carreira, que é a mentalidade de dono, né? Que o que o empreendedor mais quer é que o seu funcionário tenha essa mentalidade de dono e que ele tenha empatia, né? Que ele não só veja ali as vulnerabilidades, mas que ele também seja capaz de entender os motivos, muitas vezes, de que uma ação ainda não foi implantada, mas aí também tem que deixar claro, ainda não, mas a gente está ciente e nós vamos trabalhar para isso. Nós temos um cronograma, um plano de ação, né, um planejamento estratégico. É importante de o proprietário, né, esse empreendedor, se preparar, de buscar uma formação em instituições aqui, vamos puxar a brasa para o nosso assado aqui para a instituição Senac, né, as assessorias pessoais. A gente tem o próprio Sebrae, que é fantástico quando se fala de formação de empreendedores. Então, nós aqui no Rio Grande do Sul, próximo de Porto Alegre, principalmente, tem muitas alternativas
para que esse empreendedor busque ajuda e se prepare para gerenciar melhor o seu negócio. E um dos tripés aí dessa gestão serão as pessoas. Mas será, professor, eu vou fazer uma pergunta bem no alto para a senhora poder responder assim, e se eu preparar esse colaborador? Eu não vou estar preparando ele para sair da minha empresa e trabalhar em outra empresa? É um risco que se corre, isso pode acontecer sim, né? E sabe que na nossa área de recursos humanos, de psicologia, a gente já ouviu muito isso, né? Como uma justificativa para esse não investimento em pessoas. Só que os dados, assim, os resultados já mostraram que não tem outra alternativa, né? Não tem saída, porque eu vou ter que trabalhar nesse desenvolvimento do profissional em plano de carreira para ele, aí abrangendo uma remuneração também, né? Uma tabela salarial que tenha equidade com as outras escolas e com segmentos do nível semelhante, que proporcione a este profissional que tem uma jornada de trabalho, às vezes, ele tem uma carga horária, mas acredito que, por vezes, ele estenda essa carga horária entre manhã e noite, ou tarde e noite, ou manhã e tarde, né? Ele fica bastante tempo assim, com a empresa, falando em específico do instrutor do trânsito. Mas em outros funcionários, em outras pessoas de modo geral, também os resultados já mostram que esse investimento ele não é mais discutido se ele precisa ou não acontecer, né? É certo, é fato, ele precisa acontecer, né? Porque se ele não acontecer, tu não entra nem na competição ali, né? Não entra nem na concorrência. Sim. Tu vai ter que fazer esse investimento para poder ter potencial de entrar no jogo. Perfeito. E olha como são as coisas. A gente falando isso, a gente entende cada vez mais que é menos pirâmide e mais ciclo. Sim. Quando eu treino alguém, e que talvez sim eu possa perder, vou dizer perder o colaborador, mas talvez ganhar um parceiro de negócio futuro, talvez ganhar, né, um amigo que passou ali, né? Isso. Eu acabo também melhorando meu processo de seleção. Sim, exato. Então, ao mesmo tempo que eu perco e eu tenho medo de não ter outro, no momento que eu trabalho esses treinamentos, eu também encontro pessoas mais qualificadas de uma forma mais rápida. Pensando nesse profissional, Lucas, me corrige se eu estiver errada, mas assim é possível que o profissional instrutor, essa atividade é uma atividade mais técnica, digamos que, falando em termos de plano de carreira dentro de RH, né? Ele entra instrutor e ele segue instrutor. O caminho que ele percorre é muito diferente, por exemplo, do recepcionista que entra recepcionista, passa para o auxiliar administrativo, para o assistente, para analista, e aí ele vai virar o supervisor de atendimento. O técnico do trânsito, imagino que seja contínua a atividade dele. O instrutor de trânsito, ele pode, dentro de um centro de formação de condutores, e falo com propriedade, porque entrei num centro de formação de condutores como atendente. Tá. De atendente, passei a ser supervisor do atendimento, aí fiz a minha carteira de motorista, passei a ser instrutor, depois de instrutor passei a ser supervisor dos instrutores, passando isso, então passei a ser diretor, então eu fui diretor de ensino e diretor geral, até que eu cheguei na função de gestor, que é além do diretor, não é um cargo que existe hierarquicamente junto à autarquia Detran, mas é algo que existe junto aos empresários. Claro. É alguém que gere para mim o meu negócio. Claro. Né? E que é responsável por 24 horas ali, né, com os olhos na gestão do negócio dele. O que eu percebo e eu tenho observado? Muitos ainda são os diretores, porque ainda enxergam eles sendo diretores como uma pessoa, porque é obrigado o CFC ter um diretor geral no mínimo e um diretor de ensino, tá? Isso é obrigado, tá em legislação. O que eu faço? Eu sou proprietário, eu sou o diretor geral.
No início, lá na virada, eu, Lucas, acho ótimo, perfeito, porque tu tem que aprender todas as atividades também. Porém, o Lucas agora, e aí alguns CFCs já estão enxergando isso, eles estão saindo de diretor-geral e virando dono. Eu vou botar como se fosse um outro cargo, que é o cargo de dono. Sim. E contratando alguém para exercer a função do diretor-geral, diretor de ensino. Uhum. Com isso, abre espaço para os instrutores com formação superior. Uhum. Certo. Então a gente tem o quê? A gente tem instrutores que podem sim ficar ali o resto da vida, e a gente tem também instrutores que podem virar diretor ou alguns cargos maiores de confiança. Fato também. Isso aconteceu comigo, né? Sim. Mas não tem muito espaço, muitos cargos para avançar. Sim. E aí, professor, eu já devolvo com uma pergunta no sentido de: será que o Lucas está atendendo como instrutor e eu estou desmotivado porque eu estou enxergando nessa finalidade uma atividade fim para minha vida? Ou eu posso passar a enxergar ela como uma atividade meio? É bem pessoal essa resposta, Lucas, porque vai da escolha de cada um, e, de novo, do seu próprio autoconhecimento, né? Eu acho que essa palavrinha autoconhecimento, ela tem sido muito utilizada em vários contextos, reforçando sempre a importância de que eu conheça as minhas características, meus pontos fortes, né, os meus pontos fracos, tu colocando ali da tua trajetória assim, de carreira, do administrativo para o mais técnico, foi uma escolha possivelmente muito motivada pelo teu gosto pessoal de até aumentar o contato com as pessoas, estar em movimento, né? Estar ali na atividade fim da organização e não na atividade meio, uma escolha tua. Eu posso já ter um outro profissional que ele não tem essa característica, que ele quer fazer, ele quer ficar no técnico e está tudo bem, né? Ele gosta, está tudo bem, ele gosta, ele quer estar como aluno, ele tem essa missão, a gente fala, né, essa missão, missão de educar, essa missão de formar bons condutores, formar condutores de excelência, e isso não é pouco, é uma baita missão, né? É capaz de estar ali, ou na sala de aula, ou no automóvel, na aula prática, e a gente sabe que é um momento muito delicado para alguns, mais do que para outros, mas, assim, o momento de aprender a dirigir, a insegurança, o medo, né, os bloqueios, a ansiedade, o pânico até, por vezes. Então, esse instrutor que está ali na ponta, né, na atividade fim da empresa, ele é muito importante. Porque a gente sabe que o boca a boca hoje ele influencia muito até na entrada de novos alunos. Então, nossa, vai naquela escola porque lá tem um baita instrutor. Vai, pede para falar com o Lucas, porque eu fiz aula com ele e eu acho que ele vai te ensinar a dirigir com tranquilidade, né? Então, a gente precisa de bons profissionais em todas as pontas. Perfeito. Não temos cargos de liderança para todos, não temos, né, oportunidades de dono para todos, nem de supervisão para todos, e está tudo bem, não tem que ter sentir uma pseudo-frustração ali, porque eu estou há 10 anos como instrutor de trânsito, e alguns, como tu disseste, podem sentir uma frustração, às vezes uma cobrança do meio para que ele troca, como se evoluir na carreira fosse apenas a ascensão nessa pirâmide, né? Que fosse só para gerente. Não. Perfeito. Né? E eu acho que isso é uma coisa boa que a gente tem nos últimos anos, que diferente do que eu lembro da época das minhas escolhas de carreira, que nós fazíamos uma escolha de carreira para a vida inteira. Se fez a escolha errada lá atrás, ralou, porque tu vai fazer aquela atividade para sempre, vai ser muito difícil de tu fazer essa transição de carreira, né? A sociedade não via com bons olhos essa transição, via muito mais como um fracasso do que como uma conquista.
E hoje eu percebo que houve uma mudança, principalmente impulsionada pelas novas gerações, de que, inclusive, são estimulados a trocarem de carreiras, a experimentarem, né? A gente fala aí na era da inovação, uma economia da experiência, e isso em todo lugar, inclusive nas graduações. Faz uma primeira graduação, eu tenho já tido vários alunos que estão na segunda ou terceira graduação, né? Porque eu com meus 50 a mais, não sou mais a mesma dos 20 anos atrás, né? Eu fiz uma escolha lá, se eu quero mudar de ideia, ou fazer uma outra coisa, eu posso fazer, não tem problema. E eu acho que a sociedade hoje consegue ver com melhores olhos essa transição de carreira, e que o instrutor de trânsito, se ele quiser, né, eu vejo essa atividade como uma atividade muito empreendedora, vejo como uma atividade que requer muita empatia, muita capacidade de socialização, muita capacidade de autocontrole, né? Emocional ali nas relações, não só com os colegas, mas com os alunos. Perfeito. E a automotivação que você mencionou antes também, essa automotivação, ela é minha, ela é auto, ela não é. E tu falou agora em trocar de atividade, que antes realmente, né, era lindo ficar muito tempo numa empresa, era mal visto tu trocar, e hoje é o contrário. Eu fico pensando, será que eu, enquanto diretor, não estou vendo algum colaborador que no início ou algum tempo atrás brilhava os olhos, hoje não brilha mais, e que daqui a pouco eu não preciso substituí-lo? Talvez eu possa conversar com ele, entender e talvez trocar de função dentro da empresa. Se ele dava aula teórica, quem sabe eu não dou um desafio para ele virar instrutor prático? Isso. Né? A gente vai estar fazendo uma transição também dentro da mesma escola, dentro da mesma empresa. Isso. E aí, professor, a gente entra num diferencial de um instrutor, que é um instrutor que a gente chama de um instrutor que atende nas duas pontas. Ele sabe da aula teórica, ele sabe da aula prática. Se eu tiver que escolher alguém hoje para demitir, isso é pesado na balança. Claro. Eu vou demitir alguém que só atua no prático ou eu vou demitir alguém que atua no teórico e no prático que eu posso contar caso alguém adoeça? A gente tem essa discussão há bastante tempo, que é a questão do especialista e do generalista. Podemos até puxar essa conversa para cá. Sim, acho que cada vez mais, com as empresas trabalhando com menos níveis hierárquicos, né? Trabalhando praticamente só ali na operação e o dono, a operação e o empreendedor, sem muitos intermediários, cada vez mais o generalista ele tem esse ganho. Como você bem destacou, ele pode auxiliar em todas as pontas, e isso é importante, né, para o negócio, principalmente para o pequeno e para o médio negócio, que não tem como ele ter ali um especialista em cada área. A gente tinha uma pergunta para responder, né? Eu vou deixar aqui embaixo. A gente, acho que uma boa parte, se já não foi respondida, a gente pode acabar agora respondendo, né? Que é como lidar com a desmotivação e, consequentemente, a frustração gerada pela política da empresa, falta de incentivo e projetos que acabam impedindo de aproximar e melhorar as atividades entre profissionais e alunos. Gente que está vendo, eu fiz uma atividade com algumas pessoas para fazer perguntas para que eu pudesse responder. Muitas eu respondi lá no Insta, tá lá. Mas essa eu guardei para especialista, minha professora, poder responder. Pois então, e eu vou apontar o dedinho, né? Como a gente diz, tem um dedinho apontado para o outro e 4 dedinhos aqui apontados para mim, né? Então, não tem como eu entregar a resposta dessa pergunta para outrem, né? Cada profissional vai ter que olhar para dentro de si próprio, encontrar o seu propósito, aquilo que dá sentido para ti. Às vezes a gente fala muito daquilo que a gente gosta de fazer, mas se a gente já souber aquilo que a gente não gosta de fazer, já é meio caminho andado, né? Então, eu acho que investir muito, assim, no teu autoconhecimento
e não projetar nos outros, seja na esposa, nos filhos, às vezes no professor, no chefe, né? Às vezes no colega, uma dor que é tua. Sim. Às vezes, essa dor, esse sentimento de desmotivação é um estado, assim, eu me perdi ao longo da minha trajetória. E eu preciso, digamos, imagina um novelo de linha, né? Todo enosado, enliado ali. E como é fácil de nós, seres humanos, nos enliarmos e enosarmos ali, depois fica difícil, quanto mais eu puxo aquele fio, mais aquele nó aperta, né? Então, é só por meio desse autoconhecimento, eu posso buscar uma ajuda especializada, eu posso voltar a estudar, né? Eu posso voltar a estudar num modelo presencial, se eu me adapto melhor, no modelo EAD, se eu dou conta e tenho disciplina para a manutenção de estudo, o modelo híbrido que a gente tem utilizado muito hoje, que é parte do teu estudo é presencial, para troca de experiências, para o networking, para o cafezinho no bar, né? E parte daquele conteúdo mais denso, às vezes mais teórico, não é EAD, onde tu vai ali com autonomia fazer a leitura e abstrair ali aquele conteúdo. Mas é uma responsabilidade do indivíduo, que eu não adianta eu procurar culpados fora de mim, nem fora e nem dentro, na verdade. É eu reconhecer que eu me perdi, né? E às vezes esse cafezinho que tu troca lá na própria empresa que tu estás, ou lá na faculdade, vai ajudando a desenosar, né? A desatar ali um pequeno nozinho numa semana. Aí na outra semana já desenlia um outro nozinho. E vai tendo o que a gente chama dos insights, né? Quando a gente está falando com alguém e boa ideia, vou fazer isso também, né? Olha. E aí, eu só queria trazer um dado que eu achei bem interessante que eu li, foi uma pesquisa recente agora, global, que 77% das pessoas entrevistadas disseram estar dispostas a se reeducarem e a aprender novas habilidades. Né? Então, muitas vezes, aquele discurso que se tem de as pessoas são assim mesmo, as pessoas estão desmotivadas, passou de tal faixa etária, não, é muito difícil de mudar, né? É tudo mito. É mito. Cada caso é um caso. As pessoas, quando elas têm, né, esse ambiente favorável, e junto com isso elas têm o desejo e reconhecem essa sua dor, elas conseguem mudar e conseguem evoluir, né, dentro do que elas querem. O que são desenvolver novas habilidades, professor? A gente fala muito hoje em hard skills e soft skills, né? As técnicas, que é mais fácil de ensinar, né, e de aprender também, todos nós com uma inteligência normal, mediana, como eu digo, a gente aprende qualquer coisa. Até programação, o 0 e 1, 1 e 0 lá, a gente aprende. Mesmo eu, da psicóloga, né, que não sou muito chegada nos números, eu sei que se eu me dedicar, eu aprendo. Perfeito. E há soft skills, que são essas comportamentos e habilidades mais comportamentais mesmo, né? E aí a gente poderia dizer que entra a própria habilidade de relações humanas, e eu mencionei algumas aqui, que são competências que fazem parte do que a gente chama de inteligência emocional, né? Que entra o autocontrole, a automotivação, a empatia, a sociabilidade e o autoconhecimento, né? São, digamos, 5 elementos básicos aí na teoria da inteligência emocional do Daniel Goleman, lá de 1994, 95, né?
que são importantes para todas as profissões. E a gente acrescentaria aí a questão ainda da abertura para o novo. Perfeito. A gente vive nesse momento de inovação, e se eu me fechar para o novo, aí realmente o cenário ele vai se fechar para mim também. Eu tenho que estar curiosa para o novo. Eu ouvi falar em ChatGPT, não faço a menor ideia o que seja. Dá um Google lá, escreve o que é ChatGPT. Vai vir vários links, vídeos no YouTube, né, palestras. Então, a informação ela está ao nosso alcance. A gente tem que fazer melhor uso dela, ser mais curioso, né? Porque o aprendizado ele não está mais só no formal. Aí a gente entraria numa outra sobre a educação, né? Qual é o destino aí da educação formal no mundo, né? Então, eu não tenho dinheiro para fazer um curso pago. Ok, tudo bem. Então, o que eu posso fazer com os recursos gratuitos que a internet me oferece? E eu ter essa vontade, essa disciplina. Perfeito. Essa busca, né? Ser mais curioso. Que papo maravilhoso, professora. Assim, realmente muito, muito, muito feliz em estar conversando em partes um pouco mais profundas, outras nem tanto, e que quem está vendo, eu tenho certeza que em algum momento vai tirar algum insight se já não tirou. Que bom. Mas eu queria compartilhar que todo mundo doasse sangue. É uma campanha que eu visto. Quem me acompanha sabe que eu faço isso uma vez por mês, a doação de plaquetas. Pode ser uma vez por mês. Doação de sangue um pouquinho mais longo. Mas que experimentasse doar uma vez só. Se doar, passou mal, não gostou, não tem problema, não doa mais. Mas a minha convocação é experimenta. Experimenta. Experimentou, tu vai estar ajudando muitas pessoas. Professora, gratidão por estar fazendo parte. Queria pedir para o pessoal compartilhar, dar um link no canal. Isso ajuda bastante para chegar bem longe, chegar a novas pessoas. Muito feliz por ter tido aula com a senhora. Esses dias estava com uma pergunta na minha cabeça. Eu faço muitas perguntas internas para mim, que às vezes eu não tenho resposta. E olhando o seu Insta, eu achei a resposta. Ah, é? E aí eu compartilhei lá, que é a questão das pessoas, né? Especialista em pessoas. Mas eu queria que a senhora deixasse uma mensagem ou algum assunto que que eu não lhe perguntei, que passou batido, que a senhora queira jogar ao mundo, porque eu tenho certeza que quando a gente joga numa internet, né, a gente não sabe a quem a gente está atingindo também, né? Olha, Lucas, eu acho assim, que é importante as pessoas saberem que elas não estão sozinhas, né? E que muitas vezes um sentimento que ela tem ali ok, é dela, é importante para ela, mas esse sentimento muitas vezes também ele está presente aí na vida de outras pessoas, né? Então, quanto menos nós nos isolarmos, né? Quanto menos a gente se fechar, na psicologia a gente fala em si mesmar, né? Eu não posso me embotar dentro de mim, e aí eu vou me fechando, eu vou perdendo o brilho no olho, eu vou perdendo a curiosidade, né? Eu vou perdendo o interesse. E o Lucas falou do meu Instagram, e eu sou docente e também sou psicóloga clínica, e atuo no atendimento de pais e mães que querem trocar uma ideia aí sobre a educação dos seus filhos, né? Legal. E eu sempre digo que esse profissional que nós estamos falando, ele é gente. O profissional é só um papel que ele está exercendo, né? Ele tem muitos outros papéis. Ele é esposo, ou ele é pai, né? Ele ou é mãe, é filho, é irmão, né? É colega de trabalho também. E que ele, então, não se feche, que ele compartilhe os seus sentimentos com os outros, né? E busque sempre estar se desenvolvendo. Eu digo, vai lê até a bula de remédio, está valendo. Leia. Eu sempre falo em aula, podemos ver vídeo de gato também, adoro. Mas vamos usar o nosso tempo
né, de uma forma melhor. Administrar o nosso tempo, dá tempo, sim, de ler, dá tempo de ler um livro, dá tempo de estudar, dá tempo de assistir um podcast, né? Então, os recursos estão aí. Eu preciso estabelecer prioridade e ir atrás. Busca, vai, né? Vai em frente. Acredite mais em ti. Legal, show. Gente, ficamos por aqui. Um ótimo domingo a todos. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada pela oportunidade.